só. Ah, já tá gravando. Tá bom Ótimo. assim? Tá ótimo. Deixa eu falar uma coisa primeiro. Pessoal, esse é o primeiro vídeo do YouTube da Editora Delirium. Agora a gente tem um canal no YouTube e o primeiro vídeo vai ser com as autoras da Tríade. Eu estou muito, muito feliz. Só tá a Thaís aí por enquanto? Só, né? Acho E que as meninas? ainda não chegaram. Mas, enquanto as meninas não chegam, eu quero mostrar para vocês uma, uma coisa. A Tríade é o lançamento de outubro da editora Delirium através do selo Inspirium. E o financiamento coletivo está ainda. Alguém tá. Não. O financiamento coletivo ainda está rolando lá no site do Catarse. O endereço é bem esse aqui. E aqui vocês podem ver não apenas a sinopse do livro, sobre as autoras e tudo mais, mas também os pacotes. Aqui estão, aqui do lado, os pacotes que estão disponíveis para venda. É muito, muito importante vocês ajudarem esse lançamento. É muito especial. A Inspirium tem uma proposta extremamente especial. Se trata basicamente de publicar autoras femininas e falar sobre mulheres inspiradoras. Olá! Bom dia! Bom dia. Ai, outra coisa. As três também estão presentes nessa antologia da editora Delirium. Se chama Um Reino à Beira da Realidade. É uma antologia de contos de fantasia. E vocês podem adquirir lá no site da editora Delirium também. Bom, vamos começar então essa entrevista. Eu quero saber um pouquinho mais de cada uma. Vocês podem escolher quem vai começar a falar, tá tudo tranquilo, tá? Certinho. Tá E bom. aí, meninas, quem começa? Pode Começa estar. você, Carol. Vamos Eu mesma? em Tá ordem. bom. Bom, eu sou a Carol Oliveira, né? Eu vou falar um pouquinho, né? Digamos assim, da minha biografia. Eu cresci no interior de Goiás, numa cidade chamada Itaberaí. Em 2018, eu passei na UFG para medicina veterinária, que era o curso que eu queria, e me mudei para Goiânia, né? Então, eu moro em Goiânia. Atualmente, assim, voltei para Itaberaí por conta da pandemia, né? Mas agora eu sou lá de Goiânia. E eu estreiei como escritora também em 2018 com um conto Imersão do Medo, pela antologia do Delírio, Sereias, Encantos e Perigos, que a Graciele Ruiz ela organizou. Certo. E você, Raíssa? Isso. Ah, eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Uhum. Eu também iniciei a minha trajetória na escrita em 2018. Junto com a Carol, a gente começou juntas. Na antologia Sereias, Encantos e Perigos também. O meu conto ele se chama O Segredo do Astro. E a partir daí, então, a gente participou de outras antologias também. Eu e a Carol, a gente tem uma caminhada bem juntinha, porque nós duas organizamos duas antologias juntas, que é Um Reino à Beira da Realidade e O Segredo do Astro, e agora a gente tá aí com a Tríade, junto com a Thaís. E você, Thay? Então, meu nome é Thaís, eu sou do Rio de Janeiro. Eu entrei na Delirium em 2019, pouco depois das meninas. Eu entrei pela antologia do Um Reino à Beira da Realidade, que elas organizaram. O meu conto é o Último Fauno Guardião. Depois desse, eu participei de mais uma antologia, que é Aquela Noite no Monte Calvo. E depois eu lancei Celeste. Celeste Dança sobre Covas Rasas, pelo selo da Inspirium também. Que é um dos meus livros favoritos da vida inteira. Obrigada. Então não é o primeiro livro de vocês? É? Não, Não, não. não, não. Por conta dos contos. Por conta do. Mas vocês lançaram algum livro solo antes deles, além da Thaís, é claro, além de Celeste? Não, né? Não. Livro solo ainda não. Na Tá bom. verdade, isso é inédito. É um tipo de publicação inédita para todo mundo. Escrita Aham. em trio. É um livro só, não é um livro de contos, é um livro mesmo escrito
Seis mãos. Seis mãos. Isso. E é exatamente isso que eu queria perguntar. É, escrever com duas mãos já é muito difícil. Como é escrever com seis mãos? Como foi a experiência de vocês? Então, eu acho que foi uma experiência bem interessante, né? Porque primeiro a gente tem que entender que foi um trabalho em equipe, né? Então, tudo precisa ser decidido entre nós três. Mas foi bem tranquilo isso, porque as meninas são super tranquilas, a gente sempre se deu bem, decidindo as coisas. É, Então, assim, eu gostei dessa experiência, sabe? E as outras, tem mais alguma coisa para acrescentar? Então, quando a Carol chamou a gente, né, ela que apresentou a ideia, primeiramente, eu achei muito interessante e realmente foi o que ela falou, foi super tranquilo, porque todo mundo é muito comunicativo, sempre expõe as opiniões para a gente poder deliberar abertamente. E Uhum. fluiu, eu acho que por conta disso mesmo, por conta da nossa disponibilidade em abrir os horizontes e escutar as ideias das outras. A Então, dinâmica entre as três, né? e isso foi bem legal. Eu achei que foi muito bom. E da onde surgiu a ideia de escrever a tríade, vocês três se juntarem para escrever um livro? Eu não Então, sei. você não lembra, Rai? Então, na verdade, Não lembro. Foi o Flávio Oliveira, né, que deu a ideia pra gente. O Flávio é o Ah, dono da editora Delirium, gente, só para contextualizar aqui. ele falou assim, porque vocês três não... Oh, desculpa te interromper. Porque vocês três não escrevem livros juntas, né? E aí a gente topou, eu falei com as meninas e deu tudo certo. A Deu gente tudo topou certo. na hora mesmo, sabe? E a Mas a escrita ideia de foi boa. vocês, elas meio que conversam, são mais ou menos o mesmo estilo ou são bem diferentes e foi meio difícil adaptar? Como é que foi isso? Eu acho que sempre vai ter um jeitinho diferente. Eu acho que dá para perceber quem escreve cada capítulo. Pelo menos eu consigo perceber quando é a Carol e quando é a Raíssa. Não somente por saber pelos capítulos, mas eu acho que cada uma tem o seu jeitinho de escrever, né, meninas? Sim, Sim, entendi. sim. Vamos lá. E como foi esse processo de criação? Tipo, vocês falaram, vamos escrever um livro juntas. Como foi ter a ideia, criar os personagens, fazer o. Não sei se vocês fizeram um roteiro de capítulo, como é que foi isso? Posso falar? Então, pode sim. Eu falo de complemento, provavelmente coisa diferente. Em janeiro, a gente se reuniu a primeira vez e fez uma videochamada. Eu tava até na praia quando a gente tava fazendo isso. E a gente começou a conversar como é que a gente ia querer desenvolver a história. Mas ainda foi uma coisa muito por cima, porque eu não consigo muito trabalhar com roteiro, por exemplo. Eu sento, abro o Word em branco e as frases vêm. Então, no início, eu não lembro se a gente chegou a fazer roteiro bem direitinho, mas eu acho que não. E os capítulos foram fluindo sem roteiro até que a Camila começasse o processo de edição do livro. Quando a gente chegou Camila assim, Pellegrini, tá, gente? isso, Camila. Quando a gente sentou e assim, não, a gente vai publicar o livro agora, tal mês, a gente precisa fechar a história. Aí a gente fez o roteiro direitinho para ela avaliar como é que estava o nosso andamento. Mas até então a gente não chegou a botar coisinha por coisinha do que ia acontecer, até porque a gente meio tava, mas o que vai acontecer, né? Era uma coisa. E a gente de três ainda, por mais que fluísse direitinho a nossa comunicação, sempre uma tinha uma ideia, daí a outra tinha outra ideia, e a gente tinha que conversar, e às vezes a ideia não conversava, e aí a gente tinha que conversar de novo, e aí quando tu pega o texto, tu não sabe se, quando tu tá escrevendo, se aquilo vai agradar as outras, sabe? Sim. Uhum. Uma coisa, era a parte que a gente dava umas empacadas, assim, mas enfim, mais ou menos isso, pelo menos no início. E era assim, vocês escreviam um capítulo e mandavam para as outras darem uma olhada ou revisarem, esse tipo de coisa, assim? Isso, a gente É, escrevia. Pode Pode falar, falar, pai. Carol.
Não, a gente escrevia e a gente já mandava para a próxima. A gente seguia uma ordem, uma ordenzinha. Entendi. E vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre a história de A Tríade. Quem é que pode me contar sobre do que se trata o livro realmente? Então, a tríade, qualquer coisa vocês me completam, tá, meninas? Uhum. A tríade se trata de uma história que passa em Gênero, né? Que foi um lugar que a gente criou, que ele é dividido em 3 classes sociais, que são os supremos, que eles estão ali no topo, têm o poder, são orgulhosos. Os meridianos, né, que estão ali no meio, vivem muito bem, mas eles costumam ser mais coniventes com as coisas, e tudo mais. E tem os operários, que aí eles são a escória da sociedade. Ninguém dá muita bola para eles têm que trabalhar sem direito nenhum. É uma vida mais sofrida para eles. Certo. E eu vi que tem um contexto meio que político dentro do livro, né? Sim. Qual foi a Sim. inspiração de vocês para essa história vir à tona, para esse enredo vir à tona? Nossa, acho que foi engraçado, porque acho que a gente não teve, assim, uma inspiração exata. Acho que a gente só foi A gente conversando e a sentou e ideia foi conversou, né? fluindo. É, A gente sentou e Entendi. conversou e foi nascendo esse enredo. Toda essa questão de ter 3 classes, cada uma ser de uma classe, escolher quem ia escrever cada personagem de cada classe. a gente Sim, Tudo na também decidiu, conversa. a gente também decidiu, que tipo de narrador que a gente vai usar, esse tipo de coisa também. sim, que é bem importante, né? E deixa eu ver. Cada uma tem uma personagem específica. Cada uma desenvolveu e criou uma personagem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre cada uma de suas personagens. Pode ser? A dona da personagem fala sobre ela. Quem começa, pode começar, Ana. Tá, vou começar então. Então, a minha personagem, ela é a Naira. Ela é uma operária, então ela é da classe mais inferior, né? Uhum. Eu criei a Naira como uma personagem com um passado mais sofrido, um passado mais cruel, né? Um passado que não foi justo para ela, que se você for pensar em toda a classe operária, os operários, o que eles vivem, né, não é justo. Tudo, eles não têm direito, sabe? Eles não têm liberdade. É literalmente como se eles são escravos, entendeu? Então a Naira, ela é uma personagem que ela é uma guerreira, sabe? Que eu criei ela assim, uma mulher muito guerreira, uma mulher que quer lutar pelos ideais dela, apesar de tudo que ela sofreu. Ela é uma pessoa que acredita muito na justiça e na igualdade. Certo. Raíssa, Ah, a Thaís não quer falar para seguir a ordenzinha das classes? Eu pronto. posso Gostei. falar. Vai lá. A minha personagem, ela é a Hera, ela é uma meridiana. Os meridianos são aqueles que ficam no meio termo da sociedade. Como a Carol falou, eles vivem com conforto, mas eu tentei colocar a Hera como uma espécie de exceção à regra do comodismo da classe, dela sempre querer almejar algo a mais. Então, ela se sente muito presa. Eu tentei expressar isso na Era, porque é uma classe que fica no comodismo, fica no meio termo, mas ela, ao mesmo tempo que vive bem, ela se sente presa e não gosta da situação em que vive, apesar de não ser a pior situação, bem longe disso. A personagem da Carol sofre bem mais que ela. Mas eu também tentei colocar alguma coisa que criasse uma espécie de simpatia, uma espécie de você se enxergar em alguma situação que ela passa para ter uma identificação também. Entendi. E você, Rai? Bom, então a minha personagem ela é a Penélope e ela é da classe dos Supremos. Os Supremos, eles são o topo da sociedade em Gênero, são os que mandam, os que governam, são os que pisam em todo mundo. E por causa disso foi muito difícil desenvolver a personagem, porque eu precisava de algo que fizesse ela se comover com o que acontecia no onde ela morava, né? Então a Penélope, ela por mais que seja rica e tenha todas as coisas na mão dela e tudo que ela quiser fazer ela pode, tirando algumas coisas, porque ela é mulher, tem essa questão também. Ela se sente muito incomodada com a forma como os operários vivem, por exemplo.
Uhum. E os meridianos também, porque eles estão ali no meio termo, eles não estão nem pra lá nem pra cá. Então, no geral é isso, tô nervosa. Eu tô enrolando as palavras, fico embolando. Ah, relaxe. Então, são três mulheres extremamente fortes. Justamente o que a Inspirio prega, o que a Inspirio quer. E cada uma tem uma classe diferente, cada uma tem uma visão de vida, uma construção de vida completamente diferente, experiências diferentes. Mas elas vão se juntar para ir contra esse governo opressor. É isso? É isso. E como Elas encontram. eu não sei se é spoiler isso, mas é uma coisa que eu fiquei muito curiosa. Como é que elas se conhecem? Elas são de mundos completamente diferentes. Tem uma menina que é completamente pobre e uma garota que tá lá no alto da sociedade. Será que é spoiler, meninas? Ixi, eu achei é um pouquinho de spoiler. Eu acho que vou deixar você Será? curiosa, Lila. Então pronto. Então pronto, vamos deixar todo mundo curioso aqui. Mas elas se encontram, tem uma ponte, elas se encontram. Sim. Pronto, gente, o financiamento coletivo, vou repetir aqui, o financiamento coletivo tá rolando lá no Catarse. O link vai estar na descrição do vídeo. E vale muito a pena. Foi um livro escrito com muito carinho. Vocês percebem aqui só das meninas falando. Eu queria muito, calma, que vocês, primeiro de tudo, dessem cada uma dica para um escritor iniciante. A gente é iniciante, Eu vou a gente que precisa das dicas. É, Olha, Excelente. mas Ó, tem... vocês já tiveram algumas publicações, tanto em antologias quanto a Thaís também teve uma publicação solo. Então, eu acredito que vocês tenham conseguido um pouquinho de experiência que possa trazer para os escritores que estão assistindo a gente agora. Eu tenho uma dica aqui, que foi algo que eu aprendi escrever na tríade com as meninas. Porque antes eu era... Porque a Rai falou, né, que ela tem mais facilidade, por exemplo, de escrever deixando as coisas ir rolando, né? Não faz um roteiro. E eu escrevi assim, só que acontecia muito, assim, de acabar travando, sabe? E quando a gente tava na tríade, até um pouco antes da Camila, a gente chegou a fazer um roteirinho. Mas aí, quando a gente fez esse roteirinho, assim, que foi mais ou menos ele, eu vi que eu flui mais. E depois que a Camila Pellegrini entrou, né, pra revisão, ela falou assim, não, vocês não mandam o que vai ser o resto da história. E aí a gente fez um roteiro mesmo, bem bonitinho, completo pro restante. Eu vi que eu flui muito mais fazendo um roteiro, entendeu? Então, acho que, assim, a dica que eu tenho é o escritor começar a experimentar mais de uma forma de escrever, entendeu? Pra entender como ele flui mais, como é melhor para ele. Porque eu descobri que assim, fazendo um roteiro, eu acabo fluindo muito mais, mesmo que eu acabe gastando mais tempo pensando em tudo, sabe? Uhum. Eu E aí? super concordo com a Carol. Eu acho que também, para mim, depois que a gente montou um roteiro com os acontecimentos de cada capítulo, foi outra vida. Para mim, eu preferia assim. Eu já tinha tentado fazer alguma coisa parecida com o Celeste, mas era meio que coisas mais aleatórias, sabe? Aí nesse capítulo acontece uma coisinha só. O nosso foi um pouco mais discorrido essa parte. Então ajudou muito. Eu ia lá no roteiro, na hora que eu ia fazer meu capítulo, o que acontece no meu capítulo? Isso, isso. Aí eu só tinha que realmente escrever. Uhum. Então, super concordo com a Carol. O roteiro ajuda mesmo, pelo menos no meu caso, ajudou bastante. E para escritor iniciante mesmo, para mim o que mudou a minha vida foram as antologias. Começar a escrever contos e ir mandando para as seleções e conseguir ver resultados, sabe? Porque às vezes a gente quer escrever já um romance, talvez, já uma história completa de várias páginas. E a gente acaba ficando frustrado quando a gente talvez não consiga atender às nossas próprias expectativas. E um conto, como é menorzinho, pelo menos a gente vê ele ficar pronto, né? Então já é um incentivo a mais. Então acho que é isso. E você, Raíssa? Eu queria falar que olha como as coisas são diferentes. A Carol e a Thaís, elas conseguiram bastante desenvolver com o roteiro. Quando a gente começou com o roteirinho direitinho, eu ia desenvolver o meu capítulo, cada tópico eu fazia uma frase e não conseguia sair daquilo, sabe? Tanto que os meus capítulos, os últimos, acabaram ficando bem pouquinho, porque eu pegava o tópico
e saía dali uma frase, não saía mais coisa. Aí só na revisão que eu consegui desenvolver mais, porque a Camila foi dando os toques, sabe? Mas eu não conseguia sair daquilo que estava exatamente no roteiro. Vai como as coisas são Entendi. diferentes. Mas não que eu não tivesse conseguido escrever, porque a Camila ajudou bastante essa parte. Eu senti que eu evolui muito só nessa época em que ela estava revisando o nosso texto, sabe? Eu escrevia, nossa, isso aqui tá diferente do que eu escrevia 3 meses atrás. Eu tô evoluindo. Mas além da dica da Ana sobre, sobre isso e a da Thaís, eu também diria pro pessoal que é uma coisa que eu demorei muito para fazer, se envolver no mercado literário. Assistir a vídeos de escritores, seguir os escritores e os leitores também, para saber do que as pessoas gostam de ler, saber como é que as outras pessoas escrevem e as vivências que os outros escritores têm, sabe? Tipo, até perguntar mesmo para os escritores assim, nossa, eu vi que tu publicou e tal, como é que funciona, porque a gente não sabe, a gente entra dentro do negócio e tá tudo ali, tipo, meu Deus, o que fazer? E a gente precisa ter um feedback de alguém para saber onde é que a gente está se metendo, sabe? Mais ou menos assim. Foi uma coisa que eu levei muito tempo para ir atrás, assim. Escutar podcast e ler livros também, né, gente? Vamos ler bastante para que a gente consiga desenvolver cada vez mais a nossa escrita. Pronto. Agora, a última coisa é um recado de cada uma para os leitores que estão assistindo aqui. Tá, vou começar novamente. Eu queria dar alguns recados, não só um. Primeiro, pessoal, apoie nosso livrinho no Catarse. Acho que tem como deixar o link na descrição do vídeo, né? Tem. Outra coisa também é que a gente fez um quiz para vocês descobrirem qual das 3 protagonistas mais parece com você. Então faz também, vou pedir para a Lila deixar também na descrição do vídeo. Porque aí você já começa a ler a história imaginando qual das personagens você seria. E já vou adiantando que eu não saí com o meu personagem, tá? Eu saí com a Eu também Era, não. Eu a também personagem não. da Thaís. Da E Raíssa. Ah, não é minha, não, eu foi que com a sei que é o Era. personagem da Raíssa. Eu que sei que o personagem da Raíssa deu Penélope, o meu. Então, meu Deus, era o seu, Thaís. É mesmo. E agora o terceiro recadinho que eu queria dar é que vocês, leitores, que ajudam a dar vida às nossas histórias, sabe? Eu acho lindo escrever, eu sou apaixonada por isso. E, assim, ter a oportunidade, sabe, de poder escrever e tirar vocês um pouco, né? Tirar vocês de toda essa correria do mundo, de fazer vocês desligar um pouco do mundo e viajar nas nossas histórias é bem gratificante. Quem Eu quer nem ser? sei o que falar agora. A Ana já falou tudo. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Você quer, Thay? Depois do meu pequeno engano, alguém sai, reforçando, o quiz tá bem legal, gente. Vamos lá fazer. Apesar de eu ter me enganado aqui, fui eu que saí como Penélope na história, mas enfim. Tá bem divertido, eu acho que ajuda a gente a entrar, assim. Tem até algumas informações sobre os personagens no final, algumas coisas sobre a personalidade de cada uma, então vale a pena conferir. E reforçando, apoie nosso livrinho, por favor. Últimos dias para apoiar no Catarse. Tá bem legal, tá sendo feito com muito carinho. E eu espero que vocês gostem. Então, gente, vamos encerrar por aqui. Eu espero que as autoras tenham gostado da entrevista e que vocês que estão assistindo também tenham gostado. E eu sei que todo mundo já repetiu aqui, mas apoiem a Tríade no Catarse. Apoiem, 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 porque é um livro que vale muito a pena. É um livro lindo, é um livro sobre mulheres fortes e é um livro de cunho político, inclusive, que é uma discussão que a gente precisa ter sempre. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.